No meu aniversário de 70 anos, eu reservei o restaurante favorito do meu falecido marido. 40 anos de memórias naquele lugar. Mas quando cheguei, fui barrada na entrada. O gerente me olhou com pena e disse que minha filha tinha ligado. Ela contou que eu estava mentalmente instável, que eu não deveria entrar sozinha. Eu fiquei na chuva, achando que estava ficando louca. Foi então que um homem com uma menininha de 7 anos se aproximou. Ele me olhou nos olhos e sussurrou: "Eu sei por que sua filha fez isso, e não tem nada a ver com a sua memória." O que ele me contou destruiu tudo que eu achava que sabia sobre minha família. Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários de onde está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela está chegando. E só um aviso: essa história contém alguns elementos ficcionais para fins de entretenimento, mas a mensagem que eu quero passar é muito real. Vamos lá! No dia em que eu fiz 70 anos, acordei às 5 da manhã. Não por ansiedade, não por expectativa. Acordei porque era assim que eu acordava todo dia desde que Joaquim morreu. O lado direito da cama vazio, o travesseiro que ainda guardava um pouco do cheiro dele, o silêncio que parecia gritar. 3 anos. 3 anos desde que meu marido fechou os olhos e não abriu mais. 3 anos desde que a metade de mim foi enterrada junto com ele no cemitério de Campos do Jordão. Eu levantei devagar, as juntas reclamando como faziam toda manhã, e fui até a janela. O sol ainda não tinha nascido, mas o céu já clareava por trás das montanhas. Joaquim adorava esse horário. Ele dizia que era quando Deus pintava o mundo de novo. 70 anos, meu amor. Eu sussurrei para o vidro frio. Eu nunca achei que fosse chegar aqui sem você. O dia passou devagar, como todos os dias passavam agora. Eu tomei café sozinha na cozinha enorme que Joaquim tinha feito questão de construir. "Para quando tivermos netos", ele dizia, "vai precisar de espaço." Netos. Nós nunca tivemos netos. Mariana, nossa única filha, tinha 38 anos e nenhum interesse em casamento ou filhos. Pelo menos era o que ela dizia. Ela trabalhava na empresa da família, a Monteiro Engenharia, como vice-presidente. Competente, fria, distante. Tão diferente da menininha que corria pelo jardim me pedindo para brincar de boneca. Eu não sei quando perdi minha filha. Não sei em que momento ela virou essa estranha que me visitava uma vez por mês e mal olhava nos meus olhos. Mas naquele dia, no meu aniversário de 70 anos, eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi voltar ao lugar onde tudo começou. O restaurante Serra Dourada. Era o lugar favorito de Joaquim. Ficava no centro histórico de Campos do Jordão, numa casa antiga de pedra com lareira e vista para as montanhas. A gente ia lá todo ano no nosso aniversário de casamento, no meu aniversário, no aniversário dele. 40 anos de celebrações na mesa 7, a mesa do canto perto da lareira, onde Mariana sempre insistia que a gente sentasse. "É o lugar mais quentinho do restaurante", ela costumava dizer, embora eu soubesse que ela só gostava de olhar o fogo enquanto comia. Eu tinha feito a reserva 3 semanas antes. Tinha ligado pessoalmente, falado com o seu Tadeu, o gerente que nos conhecia há décadas. "Dona Carmen, que alegria! A mesa 7 vai estar esperando a senhora." Eu tinha escolhido um vestido verde escuro, elegante, mas não exagerado. Coloquei o colar de pérolas que Joaquim me deu nos nossos 40 anos de casamento. Olhei no espelho e vi uma mulher velha, mas ainda digna, ainda inteira, apesar de tudo. Às 7 da noite, eu peguei o carro e dirigi até o restaurante. A garoa começou quando eu estacionei. Aquela garoa fina de Campos do Jordão que molha sem você perceber. Eu não tinha guarda-chuva, mas não me importei. Eram só alguns passos até a entrada. O restaurante estava iluminado, aconchegante, exatamente como eu lembrava. Pela janela, eu via famílias jantando, casais de mãos dadas, uma criança soprando velas num bolo de aniversário enquanto os avós aplaudiam. Meu coração apertou. Eu deveria ter isso. Deveria ter netos, família, gente ao meu redor. Em vez disso, eu estava entrando sozinha no meu próprio aniversário de 70 anos. Mas tudo bem. Eu estava ali por Joaquim, para me sentir perto dele uma última vez. Empurrei a porta pesada de madeira e entrei. O calor me envolveu imediatamente. Cheiro de alecrim e alho, murmúrio de conversas, tilintar de talheres.
Por um segundo, eu quase senti a mão de Joaquim na minha, como sempre acontecia quando a gente entrava em restaurantes finos. Então eu vi o seu Tadeu vindo na minha direção, e a expressão no rosto dele fez meu estômago afundar. Dona Carmen. A voz dele era cuidadosa demais. Aquele tom que as pessoas usam com crianças ou com velhos que não entendem as coisas. Houve um problema. Problema? Eu olhei por cima do ombro dele. A mesa 7 estava ocupada por um casal jovem, dividindo uma travessa de ostras. Eu tenho reserva, seu Tadeu, 7:30. Carmen Monteiro. Ele juntou as mãos na frente do corpo. O gesto de quem vai dar má notícia. Senhora, sua filha ligou hoje de manhã. Minha filha, Mariana. Ligou? Eu não entendi. Por quê? Ela... Seu Tadeu trocou um olhar com a recepcionista, uma moça jovem que me observava com pena. Ela explicou a situação. Que situação? Ela disse que a senhora está confusa ultimamente. Problemas de memória. Ele baixou a voz. Ela disse que a senhora talvez não se lembrasse de ter cancelado a reserva. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Cancelado? Eu não cancelei nada. Dona Carmen, sua filha estava muito preocupada. Ela pediu que a gente não deixasse a senhora entrar sozinha. Disse que a senhora poderia fazer uma cena. Fazer uma cena. Eu, Carmen Vilela Monteiro, que passei a vida inteira sendo discreta, educada, contida. Eu, que nunca levantei a voz em público, que nunca fiz nada que pudesse envergonhar minha família. Fazer uma cena. Eu olhei ao redor. Algumas pessoas tinham parado de comer e nos observavam. A recepcionista mordia o lábio. Um garçom passou por nós e desviou o olhar. Eu estava sendo humilhada. No meu aniversário. No restaurante onde celebrei 40 anos de casamento. E minha própria filha tinha armado isso. Seu Tadeu, eu disse, lutando para manter a voz firme. Eu não estou confusa. Eu fiz essa reserva há 3 semanas. Eu não cancelei nada. Eu não tenho problemas de memória. Eu entendo que isso deve ser frustrante, Dona Carmen. Frustrante? Minha voz subiu sem querer. Eu a abaixei imediatamente, sentindo o rosto queimar. Eu quero falar com o gerente. Eu sou o gerente, senhora. Claro que era. Eu sabia disso. Por que eu tinha pedido para falar com o gerente se eu sabia que ele era o gerente? A dúvida me atingiu como um soco. Será que eu estava confusa? Será que eu tinha cancelado e esquecido? Não. Não. Eu tinha certeza. Eu lembrava da ligação, da voz do seu Tadeu confirmando a reserva, de ter anotado no calendário da cozinha. Mas e se eu tivesse imaginado tudo? Talvez seja melhor a senhora ir para casa. Seu Tadeu disse, gentil, mas firme. Ligar para sua filha. Descansar. Descansar. Como se eu fosse uma velha senil que precisava de supervisão. Eu entendo, eu disse, porque não havia mais nada a dizer. Eu me virei e saí do restaurante. A garoa tinha virado chuva. Eu fiquei parada na calçada, sentindo as gotas molharem meu vestido, meu cabelo, o colar de pérolas que Joaquim me deu. Eu não me movi. Não tinha forças para me mover. Peguei o celular e liguei para Mariana. Foi direto para a caixa postal. Mariana, eu disse, a voz tremendo. Estou no Serra Dourada. Disseram que você ligou. Disseram que eu estou confusa. O que está acontecendo? Me liga, por favor. Por favor. Desliguei e fiquei olhando para o telefone, esperando que ele tocasse. Ele não tocou. Pela janela do restaurante, eu vi a criança do bolo abraçar o avô. O velho fez uma cara de surpresa exagerada e a abraçou de volta, levantando ela do chão. A menina riu, jogando a cabeça para trás. Aquilo deveria ser eu. Aquela alegria, aquela conexão, aquele amor simples de avó e neta. Deveria ser meu. Em vez disso, eu estava na chuva, sozinha, no meu aniversário de 70 anos, me perguntando se eu estava perdendo a cabeça. Eu pensei nos últimos meses, nas vezes que eu tinha esquecido onde coloquei as chaves, nas vezes que eu não lembrava se tinha pagado uma conta, nas vezes que eu acordava confusa, sem saber que dia era. Eu tinha atribuído tudo ao luto, à idade, à solidão. Mas e se fosse mais do que isso? O médico tinha dito que eu estava bem. Dr. Henrique, meu clínico há 20 anos, tinha feito todos os exames 3 semanas atrás.
Dona Carmen, a senhora está mais lúcida que muita gente de 50 anos. Mas médicos erram, exames falham, doenças se escondem. Será que Mariana tinha percebido algo que eu não conseguia ver? A chuva escorria pelo meu rosto, se misturando com lágrimas que eu nem tinha percebido que estavam caindo. Eu devia ir embora. Ir para casa, tomar um banho quente, tentar entender o que estava acontecendo. Eu estava prestes a caminhar até o carro quando ouvi uma voz atrás de mim. A senhora está bem? Eu me virei. Um homem de uns 30 e poucos anos estava parado ali, cabelo escuro encharcado de chuva, jaqueta de couro pingando. Ele tinha olhos gentis, preocupados. Ao lado dele, uma menininha de uns 7 anos, vestindo uma capa de chuva amarela com estampa de girassóis. Ela segurava um guarda-chuva pequeno, decorado com abelhas, e me olhava com olhos grandes, cor de mel. Estou bem, eu disse automaticamente. A resposta que a gente sempre dá. O homem não se moveu. Eu vi o que aconteceu lá dentro, pelo vidro. Ele apontou para a janela do restaurante. Não foi justo. Eu não soube o que dizer. A menininha puxou a manga do pai. Papai, ela tá molhada, ela tá triste. A gente pode ajudar? O homem olhou para a filha, depois para mim. Então ele se aproximou um passo e abaixou a voz. Eu sei por que sua filha fez isso, ele sussurrou. E não tem nada a ver com sua memória. Eu congelei. O quê? Meu nome é Lucas, Lucas Andrade. Ele me olhou nos olhos. Eu estava procurando a senhora há meses. Acho que a gente tem muito o que conversar. Eu abri a boca para responder, mas antes que eu pudesse falar, a menininha puxou minha mão. Ninguém deveria ficar sozinho no aniversário, ela disse muito séria. É uma regra. Papai disse que hoje é seu aniversário. Você quer jantar com a gente? Eu olhei para ela, para aquele rostinho inocente, para os olhos cor de mel que brilhavam mesmo na chuva. E alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não sei o que foi. Talvez fosse a solidão de 3 anos finalmente rachando a armadura que eu tinha construído. Talvez fosse a bondade inesperada de estranhos no pior momento possível. Ou talvez fosse algo no sorriso daquela menina. Algo familiar que eu não conseguia identificar. Tudo bem? Eu ouvi minha voz dizer. Se vocês tiverem certeza. Temos, Lucas disse. Vamos. E assim, no meu aniversário de 70 anos, depois de ser humilhada e expulsa do restaurante que eu frequentava há 40 anos, eu entrei de volta no Serra Dourada com 2 completos estranhos. Eu não sabia naquela hora, mas aquela decisão mudaria tudo. O rosto do seu Tadeu quando nos viu entrar foi quase cômico. Ele veio na nossa direção, já abrindo a boca para protestar, mas Lucas foi mais rápido. Somos 3. Tenho reserva para as 8. Lucas Andrade. Seu Tadeu consultou a lista, claramente aliviado por ter uma desculpa para não causar outra cena. Sim, senhor. Por aqui, por favor. Ele nos levou a uma mesa no canto oposto da sala, perto da lareira, mas longe o suficiente para ter privacidade. Eu olhei para a mesa 7, onde o casal jovem ainda comia suas ostras, rindo de alguma coisa no celular. Deveria ser minha mesa, minha noite. Mas pelo menos eu estava dentro. Pelo menos eu estava perto do fogo. Senta aqui, dona, a menininha disse, batendo no banco ao lado dela. Esse lugar é mais quentinho. Eu sentei. O calor da lareira alcançou meus ossos molhados e eu finalmente parei de tremer. Lucas sentou do outro lado da mesa, de frente para mim. Ele tirou a jaqueta molhada e a pendurou na cadeira. Debaixo, usava uma camisa simples, cinza, meio amassada. Roupa de quem cuida de uma criança sozinho e não tem tempo para passar ferro. Eu sou a Nina, a menininha disse, como se eu pudesse ter esquecido do único ponto de luz naquela noite terrível. E esse é meu papai. A gente mora em São José dos Campos, mas veio pra cá de férias. Papai disse que a serra é bonita. É mesmo, né? Eu gostei das montanhas. Parece desenho. Ela falava sem parar, como crianças fazem, saltando de um assunto para outro. Eu me peguei sorrindo pela primeira vez no dia. Prazer, Nina. Eu sou Carmen. Eu sei. O homem lá falou seu nome. Ela se inclinou para perto de mim, como se fosse contar um segredo. Ele foi mal com você. Eu vi. Papai disse que a gente não pode ser mal com os outros, especialmente com pessoas mais velhas. É falta de respeito. Sua filha é muito educada, eu disse para Lucas. Ela fala demais, ele respondeu,
mas estava sorrindo. O sorriso de um pai que ama a filha além de qualquer medida. Nina, deixa a dona Carmen respirar. Tudo bem, eu disse. Faz tempo que ninguém conversa comigo assim. Era verdade. Fazia meses que eu não tinha uma conversa de verdade com alguém. Mariana aparecia uma vez por mês, falava sobre a empresa, perguntava se eu estava bem e ia embora antes que eu pudesse responder. A garçonete veio anotar os pedidos. Macarrão para Nina, bife para Lucas, salmão para mim. Eu não estava com fome, mas precisava comer alguma coisa. Enquanto esperávamos, Nina pegou os gizes de cera que a garçonete tinha trazido e começou a desenhar no papel do jogo americano. Você tem netos, dona Carmen? Ela perguntou sem levantar os olhos do desenho. A pergunta me atingiu no estômago. Não, não tenho. Que pena. Ela disse isso com a sinceridade brutal das crianças. Vovós são importantes. A minha vovó Dirce morreu antes de eu nascer, mas papai fala dela para mim. Ele disse que ela fazia o melhor bolo de chocolate do mundo. Fazia mesmo, Lucas disse, e eu vi uma sombra passar pelo rosto dele. E sua mãe, Nina? Eu perguntei sem pensar. Ela não veio na viagem? O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas olhou para a mesa. Nina parou de desenhar por um segundo, depois continuou, apertando o giz com mais força. A mãe da Nina não está presente, Lucas disse finalmente. Somos só nós dois. Oh, eu me senti péssima por ter perguntado. Me desculpe, eu não devia. Tudo bem, ele deu de ombros. Faz parte. Ela foi embora quando Nina era bebê. 2 semanas de vida. 2 semanas. Meu Deus. Ela deixou a gente, Nina disse, ainda desenhando. Papai disse que ela não podia ficar, que não era culpa minha. É verdade, né, papai? É verdade, meu amor. Não foi culpa sua. Eu olhei para aquela menina, para a carinha concentrada no desenho e senti uma raiva que não fazia sentido. Que tipo de mulher abandona uma filha com 2 semanas de vida? Que tipo de monstro faz isso? Sinto muito, eu disse, porque era a única coisa que eu podia dizer. Lucas acenou com a cabeça. A gente se vira bem, né, Nina? A gente se vira super bem. Ela sorriu para mim. Papai faz panqueca de domingo, com carinha feliz, óleo de banana e boca de chocolate. Parece delicioso. É, você devia experimentar um dia. Eu ri. Uma risada de verdade, a primeira em muito tempo. A comida chegou, e nós comemos em silêncio confortável. Nina tagarelava entre as garfadas, contando sobre a escola, sobre a professora Dona Lúcia, sobre a amiga Clarinha que tinha um gato chamado Pipoca. E enquanto ela falava, eu não conseguia parar de olhar para ela. Havia algo no rosto dela, algo familiar. O jeito como ela inclinava a cabeça quando pensava, a covinha no lado esquerdo quando sorria, os cabelos castanhos ondulados que caíam no rosto. Eu conhecia aquele rosto. De repente, uma memória veio sem aviso. Mariana, aos 7 anos, sentada na mesa da cozinha, desenhando com giz de cera, enquanto Joaquim lia o jornal. Olha, papai, fiz você. E Joaquim rindo, segurando o desenho, dizendo que ia emoldurar e colocar no escritório. O mesmo sorriso, a mesma covinha, o mesmo jeito de inclinar a cabeça. Eu sacudi a cabeça. Estava imaginando coisas. Era a emoção da noite, a confusão, a humilhação. Eu estava vendo conexões onde não existiam, mas a sensação não passou. Dona Carmen? Lucas me olhava com preocupação. Está tudo bem? Estou bem, eu disse. Só lembrei de uma coisa. Ele assentiu, mas eu vi que ele me observava com atenção, como se estivesse esperando alguma coisa. Terminamos de comer e Nina empurrou o prato para o lado. Terminei. Agora posso dar meu presente? Presente? Eu perguntei. Uhum. Ela pegou o jogo americano onde tinha desenhado e empurrou para mim. Eu fiz para você. Eu olhei para o desenho. 2 figuras de mãos dadas. Uma alta, com cabelo curto e vestido verde. Uma pequena, com cabelo comprido e capa amarela. Um sol enorme no canto, com raios que pareciam dedos. E em cima, escrito em letra infantil torta. Feliz aniversário, vovó Carmen. Minha garganta fechou. Vovó? Eu consegui dizer. Você parece uma vovó legal, Nina explicou. E você não tem netos. E eu não tenho vovó. Então eu pensei,
Posso te chamar de vovó? Eu olhei para Lucas, sem saber o que dizer. Ele sorriu, triste e doce ao mesmo tempo. Ela faz isso. Adota pessoas. Se você não quiser, tudo bem. Ela entende. Entendo, Nina confirmou. Mas eu ia gostar se você quisesse. Eu olhei de volta para o desenho. Para aquela mulher de vestido verde, de mãos dadas com uma criança de capa amarela. Era só um desenho de criança. Giz de cera em papel de restaurante. Mas era o presente mais bonito que eu tinha recebido em anos. Pode me chamar de vovó, eu disse, a voz falhando. Eu ia gostar muito disso. Nina sorriu, a covinha aparecendo no lado esquerdo, e eu senti o coração apertar de novo. O jantar terminou. Lucas pagou a conta, recusando meu dinheiro com firmeza. Na saída, eu guardei o desenho de Nina dentro da bolsa, com cuidado para não amassar. Obrigada, eu disse na porta do restaurante. Vocês salvaram minha noite, de verdade. Foi um prazer, Dona Carmen. Lucas tirou um cartão do bolso e me entregou. Meu telefone, se a senhora precisar de qualquer coisa. Eu peguei o cartão. Lucas Andrade, arquiteto. Um número de celular. Endereço em São José dos Campos. E aquilo que você disse antes? Eu perguntei abaixando a voz. Sobre saber por que minha filha fez isso? Lucas olhou para Nina, que estava distraída olhando as luzes de Natal na rua. É uma conversa longa, ele disse. E a senhora passou por muita coisa hoje. Amanhã. Me liga amanhã. Precisamos conversar sobre algumas coisas que a senhora merece saber. Eu queria insistir. Queria saber naquela hora. Mas ele tinha razão. Eu estava exausta, encharcada, emocionalmente destruída. Qualquer que fosse o segredo, ele podia esperar até amanhã. Tudo bem, eu disse. Amanhã. Eu os vi se afastarem na chuva, Lucas segurando a mão de Nina, as duas silhuetas se misturando na escuridão. Antes de dobrarem a esquina, Nina se virou e acenou. Tchau, vovó Carmen. Até mais. Eu acenei de volta, sorrindo apesar de tudo. Voltei para casa dirigindo devagar, a chuva batendo no para-brisa, o desenho de Nina na bolsa ao meu lado. Naquela noite, deitada na cama, eu fiquei olhando para o desenho por muito tempo. Duas figuras de mãos dadas, uma vovó sem netos, uma neta sem vovó, e a pergunta que não me deixava dormir. Por que o sorriso de Nina parecia tanto com o sorriso de Mariana? Eu não dormi. Fiquei a noite inteira olhando para o teto, pensando no restaurante, em Mariana, em Lucas, em Nina. O desenho estava no criado mudo, ao lado da foto de Joaquim. Às 5 da manhã, eu desisti de fingir que ia dormir e levantei. Fiz café, sentei na mesa da cozinha e fiquei olhando pela janela enquanto o sol nascia. O dia estava limpo depois da chuva da noite anterior, o céu daquele azul intenso que só existe em Campos do Jordão. Joaquim adorava manhãs assim. Carmen, vem ver, o dia está perfeito. Eu sacudi a cabeça para espantar a memória. Não podia ficar assim, mergulhada no passado. Tinha coisas para fazer, perguntas para responder. Primeiro, por que Mariana tinha ligado para o restaurante? Eu peguei o celular e tentei ligar para ela de novo. Caixa postal. Mariana, sou eu. Preciso falar com você. Me liga. Guardei o telefone e tomei meu café, tentando organizar os pensamentos. Estava na terceira xícara quando a campainha tocou. Era seu Valdir, meu vizinho há 40 anos. Ele estava com uma travessa coberta de papel alumínio e um sorriso no rosto enrugado. Carmen, feliz aniversário atrasado. A Neide mandou esse bolo. Chocolate com morango, do jeito que você gosta. Obrigada, Valdir. Entra, toma um café. Ele entrou, se acomodou na cadeira que sempre sentava e aceitou a xícara que eu servi. A gente fazia isso desde que Joaquim morreu. Café da manhã juntos 1 ou 2 vezes por semana. Companhia de velhos. Como foi o aniversário? Ele perguntou. Eu hesitei. Devia contar. Devia guardar para mim. Mas Valdir era meu amigo. Talvez o único que eu ainda tinha. Foi complicado. Contei tudo. O restaurante, seu Tadeu, a ligação de Mariana, as acusações de confusão, de perda de memória, a humilhação. Valdir ouviu em silêncio, a testa franzindo cada vez mais. Que estranho, ele disse quando eu terminei. A Mariana esteve aqui ontem. Eu congelei. Aqui? Na sua casa? É, de tarde, umas 3 horas.
Perguntou se eu tinha notado algo diferente em você, se você estava esquecendo coisas, agindo estranho. Meu estômago afundou. O que você disse? Disse a verdade. Valdir me olhou nos olhos. Que você tá mais lúcida que eu, e eu tenho 10 anos menos. Que você é a pessoa mais centrada que eu conheço. E o que ela disse? Não disse nada. Agradeceu e foi embora. Ele pausou. Carmen, o que está acontecendo? Eu não sabia, mas estava começando a ter medo de descobrir. Depois que Valdir foi embora, eu subi até o sótão. A casa era grande demais para uma pessoa só. 3 andares, 6 quartos, escritório, biblioteca, sala de estar, sala de jantar. Joaquim tinha construído para uma família grande, cheia de filhos e netos que nunca vieram. O sótão era onde eu guardava o passado. Caixas de papelão etiquetadas com datas e nomes, fotos, documentos, lembranças. 46 anos de casamento em caixas de papelão. Eu procurei a caixa etiquetada Mariana Infância. Dentro, álbuns de fotos, boletins escolares, desenhos de criança, cartinhas de Dia das Mães. Eu abri o primeiro álbum. Mariana com 1 ano, dando os primeiros passos no jardim. Mariana com 3, abraçando um urso de pelúcia maior que ela. Mariana com 5, fantasiada de princesa no carnaval. E então, Mariana com 7. Eu parei nessa foto. Aniversário de 7 anos. Mariana estava com um vestido florido, segurando um bolo de chocolate, sorrindo para a câmera. Cabelos castanhos ondulados caindo no rosto. Olhos cor de mel brilhando de felicidade. E aquela covinha. No lado esquerdo. Só no lado esquerdo. Eu peguei o desenho de Nina que ainda estava na bolsa. Coloquei ao lado da foto. O mesmo sorriso. A mesma covinha. O mesmo jeito de inclinar a cabeça. Não era semelhança. Era idêntico. Eu sentei no chão do sótão, cercada de caixas de memórias, e senti o mundo girar. Não era possível. Não podia ser. Mas e se fosse? Eu desci correndo, quase caindo na escada, e fui até o escritório de Joaquim. Tinha mantido tudo como ele deixou. A escrivaninha de mogno, a cadeira de couro, as estantes cheias de livros e documentos. Eu nunca tinha mexido em nada. Não conseguia. Mas agora eu precisava. Joaquim era organizado, guardava tudo. Extratos bancários, recibos, correspondência. Se tinha algo estranho acontecendo com Mariana, talvez houvesse pistas aqui. Eu comecei a abrir gavetas. Na terceira gaveta, achei uma pasta etiquetada Mariana, 2016/2017. 2016 foi o ano em que Mariana desapareceu. Não desapareceu de verdade. Ela tinha 29 anos na época, era adulta, podia fazer o que quisesse. Mas ela tinha sumido por 9 meses. Disse que estava viajando pela Europa, se encontrando, depois de um relacionamento difícil. Eu e Joaquim tínhamos achado estranho. Mariana sempre fora tão focada no trabalho, na empresa. Mas ela era adulta. A gente não podia obrigá-la a ficar. Ela voltou em agosto de 2017. Diferente. Mais dura. Mais fria. Mais distante. Eu tinha atribuído a idade, a maturidade, a vida. Agora eu me perguntava se era algo mais. Abri a pasta. Dentro, extratos bancários de Mariana. Joaquim devia ter conseguido acesso de algum jeito, provavelmente através do contador da empresa. Eu folheei os extratos. Outubro de 2016. Novembro. Dezembro. Saques em dinheiro. Muitos. Valores altos. E os locais dos saques me fizeram gelar. São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. Não Europa. São José dos Campos. A cidade onde Lucas morava. Eu larguei os extratos e continuei procurando. Mais fundo na pasta, achei outra coisa. Uma passagem aérea. São Paulo para São José dos Campos. Outubro de 2016. Mariana não tinha ido para a Europa. Mariana tinha mentido. Eu sentei na cadeira de Joaquim, segurando os documentos com mãos trêmulas. Lucas morava em São José dos Campos. Lucas tinha uma filha de 7 anos, nascida em junho de 2017. A mãe de Nina tinha abandonado ela com 2 semanas de vida, em julho de 2017. Em agosto de 2017, Mariana voltou da viagem. As datas batiam. A cidade batia. O rosto de Nina batia com o rosto de Mariana criança. Eu não queria acreditar.
Não podia acreditar, mas a matemática não mentia. Nina podia ser filha de Mariana. Nina podia ser minha neta. Eu peguei o telefone e liguei para Lucas. Ele atendeu no segundo toque. Dona Carmen? Precisamos conversar, eu disse. Hoje, agora. A senhora descobriu alguma coisa? Acho que sim. Minha voz estava falhando. E acho que você sabe mais do que me contou ontem. Silêncio na linha. Depois, eu sei. E a senhora tem razão. Pode ser em 2 horas? Pode. Manda o endereço. Nina vai estar com a babá. Eu desliguei e fiquei olhando para os extratos, para a passagem aérea, para a foto de Mariana aos 7 anos. Se eu estava certa, minha filha tinha feito algo impensável. E agora ela estava tentando me silenciar antes que eu descobrisse. Lucas morava em uma casa alugada na parte alta de São José dos Campos. Pequena, simples, com varanda de madeira e vista para as montanhas. Ele me esperava na porta. Obrigado por vir, Dona Carmen. Me chama de Carmen, sem o dona. Ele assentiu e me levou para dentro. A sala era apertada, mas aconchegante. Brinquedos de Nina espalhados pelo chão. Desenhos pregados na geladeira. Fotos dos dois em porta-retratos baratos. Uma casa de pai solteiro que faz o que pode. A gente sentou no sofá, de frente um para o outro. Por um momento, nenhum dos dois falou. Antes de eu falar, Lucas disse finalmente: Me conta o que você descobriu. Eu tirei os extratos da bolsa e coloquei na mesa de centro. Minha filha não foi para a Europa em 2016. Ela estava em São José dos Campos, na sua cidade, na mesma época em que você conheceu. Eu hesitei. A mãe de Nina. Lucas olhou para os extratos. Seu maxilar endureceu. Eu imaginei, ele disse. Por isso vim atrás de você. Me conta tudo, desde o início. E ele contou. Setembro de 2016. Um café em São José dos Campos. Uma mulher que disse se chamar Juliana, 24 anos, estudante de psicologia. Bonita, misteriosa, sempre pagando em dinheiro, nunca falando da família. A gente namorou por 6 meses. Eu me apaixonei, pedi em casamento. Ela disse que não estava pronta. 2 semanas depois, descobrimos que ela estava grávida. A linha do tempo batia perfeitamente. Nina nasceu em junho de 2017. Perfeita. Mas Juliana nunca se conectou com ela. Parecia uma robô. 2 semanas depois do parto, eu acordei de madrugada com Nina chorando. O lado da cama da Juliana estava vazio. Lucas parou. Os olhos dele ficaram úmidos. Ela deixou um bilhete. Me perdoa. Não consigo. Cuida dela. Eu senti o coração apertar. De raiva. De nojo. Você procurou por ela? Por 7 anos. Hospitais, delegacias, investigador particular. Nada. Juliana não existia. O nome era falso. Tudo era falso. Ele tirou uma foto da pasta. Uma mulher de costas, perfil familiar. Essa é a única foto que eu tenho. Eu peguei a foto. Era Mariana. Cabelo diferente, mas era ela. É minha filha. Eu sei. Descobri há 3 meses numa matéria de jornal sobre a Monteiro Engenharia. Tinha uma foto grande da vice-presidente. Eu reconheci na hora. A covinha, o jeito de inclinar a cabeça. Era a Juliana. Vim para Campos do Jordão te procurar. Quando vi a cena no restaurante, pareceu uma oportunidade. Você me usou. Eu aproveitei uma situação. Ele me olhou nos olhos. Você precisava saber a verdade tanto quanto eu precisava contar. Eu queria ficar com raiva, mas a verdade é que eu entendia. Precisamos de prova, eu disse. Teste de DNA. Lucas pareceu aliviado. Você faria isso? Nina pode ser minha neta. Eu preciso saber. Eu já estava pensando no passo seguinte. Você pode conseguir uma amostra de Nina? Cabelo da escova, algo assim? Posso. E você? Eu vou atrás das minhas próprias respostas. Eu me levantei. Enquanto isso, eu preciso descobrir o que mais Mariana está escondendo e por que ela está tão desesperada para me fazer parecer louca. Voltei para casa com a cabeça girando. Nina era minha neta. Eu ainda não tinha a prova, mas eu sentia. No fundo do coração, no fundo dos ossos, eu sabia. Minha filha tinha engravidado, fugido, dado à luz em segredo, abandonado o bebê com 2 semanas de vida e voltado para casa fingindo que nada tinha acontecido. E agora, 7 anos depois,
Ela estava tentando me silenciar. Por quê? A resposta óbvia era: para esconder Nina. Se eu descobrisse sobre minha neta, o segredo de Mariana seria exposto. A filha perfeita, a executiva competente, a herdeira da Monteiro Engenharia seria revelada como uma mulher que abandonou a própria filha. Mas tinha algo mais. Eu sentia. Mariana não estava só tentando esconder o passado. Ela estava planejando alguma coisa para o futuro. Eu entrei em casa e fui direto para o escritório. Liguei para o CRM de São Paulo. Dr. Fábio Correia não existia. Nunca se formou. Mariana estava trabalhando com um golpista. Liguei para Beto Carneiro, ex-delegado, amigo de Joaquim há décadas. Beto, preciso de uma investigação discreta sobre minha filha. Silêncio. Depois, estarei aí às 9. Enquanto esperava, fui ao cofre no escritório. Extratos bancários, janeiro e fevereiro normais, março, abril, maio, faltando. Exatamente os meses em que eu me senti mais confusa. No fundo do cofre, uma procuração datada de 4 meses atrás, dando a Mariana plenos poderes sobre minhas contas. Assinatura falsificada. Minhas pernas fraquejaram. Minha filha estava planejando tomar controle de tudo. No banheiro, escondido no armário de remédios, achei um frasco de prometazina prescrito pelo Dr. Fábio Correia. Quase vazio. Eu nunca tinha tomado esse remédio. E, de repente, eu entendi. Os jantares que Mariana trazia 2 vezes por semana. Depois de cada um, eu dormia pesado, acordava tonta. Eu não estava ficando senil, eu estava sendo drogada. Na lixeira do escritório, achei o resto. Uma avaliação psiquiátrica falsa me diagnosticando com demência. Recomendação de curatela imediata. Minha filha não estava só escondendo Nina. Ela estava planejando me interditar. Tomar controle de tudo que eu tinha. A empresa, o dinheiro, a casa. Me trancar em algum lugar onde eu não pudesse fazer perguntas, não pudesse descobrir a verdade. E o pior, ela quase conseguiu. Se eu não tivesse ido ao restaurante naquela noite, se Lucas não tivesse me encontrado, se eu não tivesse começado a investigar, eu teria achado que estava ficando louca. Teria aceitado quando Mariana dissesse que era hora de descansar. Teria assinado o que ela mandasse assinar. Mas agora eu sabia. Eu não estava perdendo a memória. Eu estava sendo roubada, drogada, traída, por minha própria filha. Eu peguei o telefone e liguei para Lucas. Lucas, sou eu. Você tinha razão. É pior do que a gente imaginava. Uma semana depois, eu estava sentada em um café em São José dos Campos, longe de Campos do Jordão, longe de olhos conhecidos. Lucas estava na minha frente segurando um envelope pardo. Chegou hoje de manhã, ele disse, do laboratório. Eu olhei para o envelope. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Teste de DNA. Resultados. Eu tinha passado a semana investigando, reunindo provas, me preparando para qualquer resultado. Mas agora, com o envelope na minha frente, eu não tinha certeza se estava pronta. Você quer abrir? Lucas perguntou. Ou quer que eu abra? Eu abro. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Rasguei a beirada. Tirei o papel de dentro. As palavras nadavam na minha frente. Termos técnicos, números, gráficos. Eu pulei tudo e fui direto para a conclusão. Probabilidade de relação avó-neta, 99,8%. Eu li de novo, e de novo, e de novo. 99,8%. É ela, eu disse. A voz saiu estranha, engasgada. Nina é minha neta. Lucas soltou o ar que estava segurando. Eu sabia. No fundo, eu sabia. Mas ver no papel... Eu coloquei o papel na mesa e cobri o rosto com as mãos. Eu tinha uma neta. Joaquim e eu tínhamos uma neta. Uma menininha de 7 anos que desenhava girassóis e chamava estranhos de vovó. Uma criança abandonada pela própria mãe com 2 semanas de vida. Minha neta. As lágrimas vieram sem aviso. Eu não tentei impedir. Ei! Lucas colocou a mão no meu ombro. Você está bem? Não, eu disse. Mas vou ficar. Eu limpei os olhos, guardei o papel de volta no envelope e respirei fundo. Me conta o resto, eu disse. Tudo o que você sabe sobre Juliana, sobre a gravidez, sobre por que ela foi embora. Lucas acenou.
Ele tirou outra coisa da bolsa. Um caderno espiral velho, com a capa desgastada. Quando eu fui investigar o apartamento onde Juliana morava antes de vir morar comigo, a antiga proprietária tinha guardado algumas coisas que ela deixou para trás. Entre elas, isso. O que é? Um diário. Eu peguei o caderno. As páginas estavam amareladas. A letra era de Mariana. Eu reconheceria em qualquer lugar. Eu li inteiro, Lucas disse. É difícil, mas você precisa saber. Eu abri o diário e comecei a ler. A primeira entrada era de setembro de 2016. Estou livre. Ninguém me conhece aqui. Posso ser quem eu quiser, esquecer a empresa, minha mãe perfeita, meu pai que nunca me vê de verdade. Aqui sou só Juliana, e Juliana não deve nada a ninguém. Eu senti um aperto no peito. Minha mãe perfeita, meu pai que nunca me vê. Era assim que Mariana se sentia? Continuei lendo. Outubro de 2016. Conheci um homem, Lucas. Ele é gentil, simples, me olha como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Ninguém nunca me olhou assim. Nem meu pai, com toda a empresa dele. Nem minha mãe, com toda a perfeição dela. Lucas me vê. E isso me assusta. Novembro de 2016. Lucas me pediu em casamento. Eu disse não. Como eu posso casar com ele? Ele acha que eu sou Juliana, 24 anos, estudante. Se ele descobrir quem eu realmente sou, ele ia me odiar. Ia ver que eu sou uma mentirosa, uma covarde, uma fraude. Dezembro de 2016. Grávida. O teste deu positivo. Estou apavorada. Não posso contar pro Lucas. Não posso voltar para casa. Se meu pai souber que eu engravidei solteira, vivendo uma mentira, não posso nem pensar. Ele ia me deserdar. Ia me olhar com aqueles olhos de decepção que são piores que qualquer grito. Eu parei de ler. Meus olhos estavam cheios de lágrimas de novo. Ela tinha medo de nós. Medo de Joaquim, medo de mim. Medo de nos decepcionar. E a gente nunca percebeu. Continua, Lucas disse gentilmente. Fica pior. Eu engoli o nó na garganta e continuei. Junho de 2017. Nina nasceu. Ela é linda, perfeita. Mas quando eu olho para ela, eu não sinto o que deveria sentir. Eu sinto medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de destruir ela do jeito que meus pais me destruíram sem nem perceber. Talvez seja melhor se eu for embora. Talvez Lucas cuide melhor dela do que eu jamais poderia. E finalmente, a última entrada. Julho de 2017. Vou embora. Não consigo mais. Cada vez que Nina chora, eu sinto que estou falhando. Cada vez que Lucas me olha com amor, eu sinto que estou mentindo. Eu não sou Juliana. Eu não sou mãe. Eu não sou nada além da filha do Joaquim Monteiro que nunca foi boa o bastante. Lucas vai cuidar dela. Ele é bom. Ele vai ser um pai melhor do que meus pais jamais foram. Vou voltar para casa. Vou enterrar Juliana, enterrar Nina, enterrar tudo. E se um dia meu pai ou minha mãe descobrirem, eu faço o que for preciso para garantir que eles não descubram. O que for preciso. Eu fechei o diário. O que for preciso, eu repeti. Ela escreveu isso há 7 anos e está cumprindo. Eu olhei pela janela. Uma pessoa quebrada que tinha se tornado perigosa. Eu falhei com ela, eu disse. A gente falhou. Talvez, Lucas disse. Mas isso não justifica o que ela está fazendo com você. Nem o que ela fez com Nina. Ele tinha razão. Eu quero proteger Nina, eu disse. E quero parar Mariana. Como? Preciso de provas concretas e de um advogado bom. Lucas se levantou. Eu vou com você. Não, você fica com Nina. Ela precisa de você. Carmen, obrigado por acreditar em mim, por querer conhecer Nina. Você me deu uma neta. Eu que deveria agradecer. Eu saí do café pensando em Mariana, na menininha que corria pelo jardim, na mulher que eu achava que conhecia, mas nunca conheci. Ela merecia uma avó. E eu ia ser essa avó, custasse o que custasse. Nos dias seguintes, eu passei cada momento livre com Nina. Lucas me levava para visitar, ou trazia ela até Campos do Jordão. Uma tarde, a gente ficou desenhando na varanda da minha casa. Nina me ensinou a fazer girassóis do jeito dela. Pétalas grandes, miolo pequeno, sempre sorrindo. Vovó, você desenha torto,
ela disse, rindo. É porque sou velha, minhas mãos tremem. Não tem problema, girassol torto também é bonito. Ela pegou meu desenho e colocou do lado do dela. Olha, agora são amigos, o seu e o meu. Eu olhei para aqueles 2 girassóis, um perfeito, um torto, lado a lado no papel. Nina, posso te contar um segredo? Pode. Eu sempre quis ter uma neta, a vida inteira. Ela me olhou com aqueles olhos cor de mel. E agora você tem. Agora eu tenho. Ela se aconchegou no meu braço, ainda segurando o giz de cera. Vovó? Oi? Eu também sempre quis ter uma vovó. Eu a abracei, e naquele momento eu soube que faria qualquer coisa para proteger aquela menina. Qualquer coisa. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, Mariana Monteiro estava em seu escritório na Monteiro Engenharia. A sala era grande, elegante, impessoal. Mesa de vidro, cadeira de couro, vista para as luzes da cidade. Nenhuma foto pessoal. Nenhum objeto que revelasse quem era a pessoa que trabalhava ali. Mariana gostava assim. Limpo, controlado, sem surpresas. Ela olhou para o homem sentado do outro lado da mesa. Fábio Correia. 40 e poucos anos, cabelo ralo, olhos de quem já viu muita coisa e não se importa com nenhuma. O laudo está pronto, Fábio disse, empurrando uma pasta para ela. Demência moderada, recomendação de curatela imediata. Minha assinatura, meu CRM falso, tudo nos conformes. Mariana abriu a pasta e examinou os documentos. Perfeitos. E os vizinhos? Conversei com 3, plantei as sementes. Confusão, esquecimento, comportamento estranho. Eles vão confirmar se o juiz perguntar. Bom, Mariana fechou a pasta. Quanto tempo até podermos entrar com o processo? 2 semanas, 3 no máximo. Preciso organizar mais algumas testemunhas, talvez um segundo laudo de outro especialista. Fábio fez aspas no ar, para parecer mais legítimo. Faça em 1 semana, pago o dobro. Fábio ergueu as sobrancelhas. Algum problema? Minha mãe está começando a fazer perguntas sobre a época que eu viajei, sobre alguns documentos antigos. Ela desconfia de algo? Ainda não, mas é questão de tempo. Mariana se levantou e foi até a janela. As luzes da cidade brilhavam lá embaixo, indiferentes. Preciso neutralizar ela antes que descubra. Fábio a observou por um momento. Você tem certeza disso? É sua mãe. Mariana se virou. Seus olhos estavam frios, vazios. Minha mãe morreu quando meu pai morreu. Aquela mulher na casa grande é só um obstáculo entre mim e o que é meu por direito. Fábio engoliu. Ele tinha trabalhado com muita gente ao longo dos anos. Filhos gananciosos, herdeiros impacientes, famílias disfuncionais de todo tipo. Mas algo na frieza de Mariana o incomodava. E se ela resistir? Se perceber o que está acontecendo? Ela não vai perceber. Está ocupada demais chorando o marido morto para notar que a filha está viva. Silêncio. Mariana voltou para a mesa e pegou o celular. Pode ir. Te ligo amanhã com os detalhes. Fábio se levantou, pegou o casaco e foi até a porta. Antes de sair, olhou para trás. Mariana estava de costas para ele, olhando para o celular. Ela abriu a galeria de fotos, rolou até encontrar uma imagem e ficou olhando. Fábio conseguiu ver pelo reflexo no vidro da janela. Era uma foto antiga. Um homem de meia idade segurando uma menina no colo. Os dois estavam rindo. Mariana olhou para a foto por um longo momento. Depois, com um movimento rápido, deletou. Ela colocou o telefone na mesa e voltou ao trabalho. Fábio saiu sem fazer barulho. Na sala vazia, Mariana continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de apagar a última foto que tinha do pai. Mas se alguém tivesse olhado com atenção, teria visto que as mãos dela tremiam levemente enquanto digitava. 2 semanas se passaram. 2 semanas de investigação, de reuniões com advogados, de noites mal dormidas. Beto, o ex-delegado, tinha conseguido um dossiê completo sobre Fábio Correia. Ex-estudante de medicina expulso no 4º ano por fraude em provas, reinventado como consultor de cuidados para idosos. Nos últimos 5 anos, ele tinha participado de pelo menos 4 casos de curatela fraudulenta contra pessoas mais velhas. Todos resolvidos com acordos sigilosos,
porque as famílias tinham vergonha de admitir que tinham sido enganadas. Eu tinha contratado um advogado de verdade, Dr. Silvio Guimarães, amigo de Joaquim há 30 anos, um dos melhores criminalistas de São Paulo. Ele tinha olhado para as provas e ficado pálido. Carmen, isso é grave. Estelionato, falsificação de documento, exercício ilegal da medicina, possivelmente tentativa de cárcere privado se ela conseguir te interditar. E o que a gente faz? Precisamos de uma confissão, algo que não deixe dúvidas. Então a gente planejou. Técnicos instalaram equipamento de gravação discreto na minha casa. Eu ensaiei o que ia dizer, como ia agir. Fingi normalidade quando Mariana apareceu para os jantares semanais, que eu não comi mais, obviamente. Jogava a comida fora quando ela não estava olhando. E enquanto isso, eu passava cada momento livre com Nina. Lucas me levava para visitar ou trazia Nina até Campos do Jordão. A gente passeava pelo parque, tomava chocolate quente, desenhava juntas. Eu estava conhecendo minha neta, aprendendo suas manias, seus medos, suas alegrias. Ela tinha medo de trovão. Adorava histórias de princesas, mas só as que salvavam a si mesmas. Odiava brócolis, mas amava couve-flor, o que não fazia o menor sentido. Dormia abraçada a um coelho de pelúcia chamado Senhor Cenoura, que Lucas tinha dado quando ela fez 3 anos. E toda vez que ela me chamava de Vovó Carmen, meu coração se enchia de algo que eu achava que tinha perdido para sempre quando Joaquim morreu. Esperança. Naquela noite, a noite em que tudo mudou, eu estava em casa revisando os documentos com Silvio quando meu celular tocou. Lucas. Carmen, temos um problema. A voz dele estava tensa, diferente. O que aconteceu? Eu tenho um amigo que trabalha com segurança digital. Ele conseguiu acessar algumas mensagens de Mariana. Meu estômago gelou. E ela está planejando fugir. Comprou passagens para Portugal, saída em 10 dias. Portugal? E tem mais. Ela vai tentar levar Nina. O mundo parou. Como assim levar Nina? Ela é a mãe biológica. Tecnicamente tem direitos. E se ela fugir do país antes de qualquer decisão judicial... Ele não precisou terminar. Eu entendi. Se Mariana conseguisse sair do Brasil com Nina, eu nunca mais veria minha neta. A gente precisa agir agora, eu disse. Amanhã de manhã eu vou à delegacia, com tudo que a gente tem. Eu vou com você. Estou saindo de São José agora. Nina está com a babá. Chego aí em umas 4 horas. Lucas, são 9 da noite. A estrada da serra é perigosa de noite. Eu sei, mas não posso esperar. Não com isso. Pelo menos dirige devagar. Prometo. Ele desligou. Eu fiquei olhando para o telefone por um longo momento. Tinha um pressentimento ruim. Uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. Mas eu disse a mim mesma que era paranoia, ansiedade, medo de tudo que estava em jogo. Eu estava errada. Às 11h47 da noite, meu telefone tocou de novo. Número desconhecido. Alô? Dona Carmen Monteiro? Sou eu. Aqui é o Hospital São Paulo de Campos do Jordão. A senhora conhece Lucas Andrade? Meu coração parou. Sim, conheço. O que aconteceu? Silêncio do outro lado. Aquele silêncio que médicos fazem antes de dar notícias que vão destruir vidas. Senhora, houve um acidente. Na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. O carro do Sr. Lucas capotou na curva do quilômetro 42. Ele está bem? Ele está vivo? Mais silêncio. Sinto muito, senhora. O Sr. Lucas não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu no local. Eu não lembro do que aconteceu depois. Acho que eu gritei. Acho que eu deixei o telefone cair. Acho que Silvio, que ainda estava na sala, correu até mim e me segurou antes que eu caísse. Lucas estava morto. O pai da minha neta estava morto. E Nina estava em São José dos Campos, dormindo, sem saber que o mundo dela tinha acabado de desmoronar. A filha dele, eu consegui dizer entre soluços. Nina, ela está com a babá. Eu preciso ir buscar. Eu preciso... Silvio segurou meus ombros. Carmen, você não pode dirigir assim. Eu tenho que ir. Ela não pode acordar sozinha. Ela não pode descobrir por estranhos. Ele me olhou por um longo momento. Depois acenou. Eu dirijo. A viagem até São José dos Campos durou 2 horas. Eu não lembro de nada.
Só lembro de olhar pela janela, vendo a escuridão passar, pensando que em algum lugar daquela estrada o carro de Lucas tinha capotado, que em algum lugar daquela escuridão ele tinha morrido sozinho. Por minha causa. Ele estava vindo me encontrar. Estava com pressa porque eu tinha pedido. Se eu tivesse dito para esperar até de manhã... Não foi sua culpa, Silvio disse, como se lesse meus pensamentos. Eu não respondi. Não tinha certeza se ele estava certo. Chegamos à casa de Lucas às 2 da manhã. A babá, Dona Lourdes, uma senhora de uns 60 anos, estava acordada, chorando. A polícia já tinha ligado para ela. Dona Carmen, ela disse me abraçando. Graças a Deus a senhora veio. Eu não sabia o que fazer. A Nina está dormindo, não sabe de nada. Eu cuido dela, eu disse. Eu levo ela comigo. Dona Lourdes acenou aliviada. O Lucas falava tanto da senhora. Dizia que a senhora era a avó que Nina merecia, que se alguma coisa acontecesse com ele... Ela não terminou. Não precisava. Eu entrei no quarto de Nina. Ela estava dormindo, o rosto sereno, abraçada ao senhor Cenoura. A luz do abajur de estrelas projetava constelações no teto. Lucas tinha feito aquilo para ela, eu sabia. Tinha passado horas furando o abajur com agulha para criar as estrelas perfeitas. Eu sentei na beira da cama e fiquei olhando para ela. Minha neta, órfã de pai aos 7 anos, abandonada pela mãe com 2 semanas. E agora, a única pessoa que ela tinha no mundo era uma avó de 70 anos que ela conhecia há menos de um mês. Eu afaguei o cabelo dela. Ela se mexeu, mas não acordou. Eu estou aqui, eu sussurrei. Vovó está aqui, e eu não vou te deixar sozinha. Eu prometo. Eu não a acordei naquela noite. Deixei ela dormir mais algumas horas, guardando a inocência pelo máximo de tempo possível. De manhã, quando o sol entrou pela janela e ela abriu os olhos, eu estava lá. Vovó Carmen? Ela esfregou os olhos, confusa. O que você está fazendo aqui? Cadê o papai? Eu tinha ensaiado o que ia dizer. Tinha pensado nas palavras certas, no tom certo, no jeito certo de contar para uma criança que o pai dela morreu. Mas quando chegou a hora, todas as palavras sumiram. Eu segurei as mãos dela. Meu amor, o papai teve um acidente. Os olhos dela se arregalaram. Ele está no hospital? A gente vai visitar? Não, querida. O papai... Minha voz falhou. O papai foi para o céu. Silêncio. Nina me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Para o céu? Igual a vovó Dirce? É, meu amor, igual. Mas... Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas ele prometeu. Ele prometeu que nunca ia me deixar sozinha, igual minha mãe deixou. Eu puxei ela para meus braços. Ela se agarrou em mim e começou a chorar. Chorar daquele jeito que criança chora quando o mundo não faz mais sentido, quando a pessoa que era o centro de tudo simplesmente desaparece. Eu sei, meu amor. Eu sei. Eu não quero que ele tenha ido para o céu. Eu quero ele aqui. Eu quero meu papai. Eu também queria, querida. Eu também. A gente ficou assim por muito tempo. Ela chorando no meu colo, eu chorando junto, o senhor Cenoura espremido entre nós duas. Quando as lágrimas finalmente pararam, Nina levantou o rosto manchado e me olhou. Vovó? Oi, meu amor. Agora eu não tenho mais ninguém? A pergunta me partiu ao meio. Você tem a mim, Nina. Você tem a mim. E eu nunca, nunca vou te deixar sozinha. Eu prometo. Promessa de dedinho? Eu estendi meu mindinho. Ela entrelaçou o dela. Promessa de dedinho. O enterro foi 2 dias depois. Cemitério de São José dos Campos, numa tarde cinzenta. Poucas pessoas, alguns colegas de trabalho de Lucas, Dona Lourdes, vizinhos. Gente que o conhecia, mas não o conhecia de verdade. Eu segurei a mão de Nina o tempo todo. Ela estava com um vestido preto emprestado, grande demais, e segurava o senhor Cenoura contra o peito. Quando chegou a hora de jogar terra no caixão, ela soltou minha mão. Eu achei que ela fosse chorar de novo. Em vez disso, ela caminhou até a beira da cova e se ajoelhou. Tchau, papai, ela disse, a voz pequena, mas firme. Obrigada por cuidar de mim. Obrigada pelas panquecas de domingo e pelas histórias de dormir e por nunca ter me deixado sozinha. Eu vou sentir sua falta todo dia.
Mas a vovó Carmen prometeu que vai cuidar de mim agora. Então não precisa se preocupar, tá? Eu vou ficar bem. Ela tirou um desenho dobrado do bolso e colocou na cova. Eu consegui ver antes dela soltar. 2 figuras de mãos dadas, um sol amarelo no canto e as palavras "Eu te amo, papai", em letra torta. Depois ela se levantou, voltou para o meu lado e pegou minha mão de novo. "Podemos ir, vovó?" "Podemos, meu amor." E fomos. Depois do enterro, eu fui à casa de Lucas arrumar as coisas de Nina. A casa era pequena, simples, cheia de amor. Desenhos na geladeira, fotos dos dois em todo lugar, o abajur de estrelas no quarto dela. Eu empacotei as roupas de Nina, os brinquedos, os livros, separei as fotos de Lucas para dar para ela quando fosse mais velha. E então, no criado mudo do quarto dele, eu encontrei um caderno. Na primeira página, em letra de Lucas: "Para Nina, quando você crescer." Eu não devia ler. Era particular, íntimo, algo entre pai e filha. Mas eu precisava saber, precisava entender. Abri o caderno. "Minha filha, eu sempre soube que um dia você ia perguntar sobre sua mãe. Eu quis esperar você ter idade para entender que às vezes as pessoas machucam quem amam porque não sabem amar direito. Sua mãe te amou do jeito dela. Eu sei porque vi nos olhos dela quando você nasceu, mas ela tinha medo. Medo de não ser boa o suficiente. Medo de te decepcionar. Medo de ser vista de verdade por alguém. Eu não sei onde ela está agora. Eu procurei por muito tempo, mas eu parei de ter raiva. Porque se ela não tivesse ido embora, eu não teria tido você só para mim. E você, Nina, foi o melhor presente que a vida me deu. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí. Mas eu preciso que você saiba uma coisa, a coisa mais importante que eu posso te dizer. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cada dia com você foi um..." A carta terminava ali, no meio da frase, sem conclusão. Lucas tinha morrido antes de terminar. Eu fiquei segurando o caderno por muito tempo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Cada dia com você foi um... Um quê? Um presente? Um milagre? Uma alegria? Eu nunca saberia. E Nina também não. Mas eu sabia uma coisa. Eu ia terminar de criar essa menina. Ia fazer isso por Lucas, por Nina, por mim mesma. Ia dar para ela todo o amor que Lucas não teve tempo de dar. Guardei o caderno na bolsa. Um dia, quando Nina fosse mais velha, eu ia dar para ela. Ia deixar ela ler as palavras do pai e completar a frase sozinha, do jeito que fizesse sentido para ela. Voltamos para Campos do Jordão naquela noite. Nina dormiu o caminho todo, exausta de chorar, o senhor cenoura apertado contra o peito. Eu olhava para ela pelo espelho retrovisor e pensava: eu tenho 70 anos, 70, e estou prestes a criar uma criança de 7. Era loucura, era impossível, era a coisa mais assustadora que eu já tinha feito na vida. Mas eu não tinha escolha, e mesmo se tivesse, eu escolheria ela. Quando chegamos em casa, eu levei Nina para o quarto de hóspedes que eu tinha preparado. Tinha pintado as paredes de amarelo, a cor favorita dela. Tinha comprado cortinas com estampa de girassóis. Tinha pendurado os desenhos dela por todo lugar. "É para mim?" Nina perguntou, os olhos arregalados. "É para você, meu amor. Sua casa agora é aqui." Ela caminhou pelo quarto, tocando as paredes, as cortinas, os desenhos. Depois se virou e me abraçou. "Obrigada, vovó. Não precisa agradecer. Família cuida de família." "Papai ia gostar daqui," ela disse, a voz pequena. "Ele gostava de amarelo também." "Eu sei, querida, eu sei." Uma semana depois, eu quase desisti. Era 3 da manhã. Nina tinha tido pesadelo de novo, o terceiro naquela semana. Tinha acordado gritando pelo pai, e eu tinha ficado com ela até ela dormir de novo, cantando canções que eu não cantava desde que Mariana era pequena. Agora eu estava na cozinha, sozinha, no escuro, segurando uma xícara de chá que tinha esfriado há horas. Meu corpo doía, as costas, os joelhos, a cabeça. Eu não dormia direito há dias, não comia direito, mal conseguia pensar. E ainda tinha Mariana, as provas, a investigação, o confronto que eu sabia que estava chegando. Era demais, era tudo demais. Eu peguei o telefone e liguei para Silvio. Caiu na caixa postal. "Silvio, sou eu." Minha voz estava quebrando.
Eu não sei se eu consigo. Talvez seja melhor. Talvez Nina fique melhor com uma família de verdade. Alguém mais jovem. Alguém que tenha forças. Eu não sei se eu tenho forças para isso. Me liga quando puder. Desliguei e fiquei olhando para o nada. 70 anos. Sozinha. Com uma criança traumatizada que precisava de mais do que eu podia dar. Talvez fosse melhor assim. Talvez Nina merecesse mais do que uma avó velha e cansada que mal conseguia cuidar de si mesma. Então, eu ouvi um barulho. Nina estava na porta da cozinha, de pijama, o senhor Cenoura pendurado na mão. Vovó, por que você está chorando? Eu nem tinha percebido que estava chorando. Não é nada, meu amor. Volta para a cama. Mas ela não voltou. Em vez disso, ela caminhou até mim e subiu no meu colo, se aconchegando como um gatinho. Vovó, você vai me mandar embora? Eu congelei. O quê? Por que você está perguntando isso? Eu ouvi. Você disse que eu ia ficar melhor com outra família. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. Nina, eu não quero outra família. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu quero você. Você é tudo que eu tenho, vovó. Por favor, não me manda embora. Eu a abracei tão forte que achei que fosse quebrar. Eu não vou te mandar embora, eu disse, chorando junto com ela. Nunca. Eu prometo. Eu prometo. Promessa de dedinho? Eu estendi o mindinho. Ela entrelaçou o dela. Promessa de dedinho. A gente ficou assim por muito tempo, no escuro da cozinha, 2 pessoas quebradas se segurando uma na outra. E naquele momento, eu entendi uma coisa. Eu podia não ter forças. Podia estar velha, cansada, assustada. Mas Nina precisava de mim. E quando alguém precisa de você de verdade, você encontra forças que não sabia que tinha. Na manhã seguinte, eu liguei para Silvio e apaguei a mensagem. Esquece o que eu disse ontem, eu falei. Eu vou ficar. Nina precisa de mim. E eu preciso dela. Tem certeza, Carmen? Eu olhei para Nina, que estava na sala desenhando. O senhor Cenoura sentado ao lado dela como se estivesse supervisionando. Tenho. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Nos dias seguintes, eu mergulhei na investigação com uma energia que não sabia que tinha. Fui ao banco. Descobri que Mariana tinha sido adicionada como procuradora há 4 meses, com uma assinatura falsificada. 320 mil reais tinham sido transferidos para contas que eu não reconhecia. Mais 150 mil estavam programados para o mês seguinte. Consegui cópias de tudo. Fotografei, documentei. Beto, o ex-delegado, entregou o dossiê completo sobre Fábio Correia. Além dos 4 casos anteriores de fraude, ele tinha dívidas de jogo, 2 processos por estelionato arquivados por falta de provas e um histórico de associação com advogados corruptos especializados em disputas de herança. Era uma quadrilha. Mariana era só a cliente mais recente. Uma noite, enquanto eu organizava os documentos no escritório de Joaquim, eu encontrei algo que não esperava. No fundo do cofre, escondido atrás de uma pilha de papéis antigos, tinha um envelope lacrado. A letra na frente era de Joaquim. Eu reconheceria em qualquer lugar. Para Mariana. Eu fiquei olhando para o envelope por muito tempo. Joaquim tinha escrito uma carta para Mariana. Uma carta que ele nunca entregou. Uma carta que estava ali há anos, esperando. Eu não devia abrir. Era particular, entre pai e filha. Mas Mariana estava tentando me destruir. E eu precisava entender por quê. Precisava entender a mulher que minha filha tinha se tornado. Abri o envelope. A carta estava datada de 3 dias antes do infarto de Joaquim. Minha filha, eu estou escrevendo isso porque não sei dizer em voz alta. Nunca soube. Seu avô nunca me disse que me amava. Nem uma vez. Eu cresci achando que amor era algo que se demonstrava com trabalho, com provisão, com presença silenciosa, mas nunca com palavras. Eu olho para você e vejo tudo o que fiz certo na vida. Você é inteligente, forte, capaz. Você é o melhor de mim e da sua mãe. Mas eu tenho medo, Mariana. Medo de que você pense que eu não te vejo, que você seja só mais uma peça na empresa, mais uma herdeira, mais uma obrigação. Não é verdade. Você é minha filha, e eu te amo. Desculpa por todas as vezes que eu não soube dizer isso. Desculpa por todas as vezes que o trabalho veio primeiro. Desculpa por te fazer adivinhar o que eu deveria ter gritado todos os dias.
Eu vou te entregar essa carta no seu aniversário. Eu vou finalmente dizer o que você precisa ouvir. Com todo o amor que eu não soube demonstrar, seu pai. Eu li a carta 3 vezes. Na primeira, eu chorei. Na segunda, eu senti raiva. De Joaquim, por nunca ter entregado. De mim, por nunca ter percebido. De nós dois, por termos falhado tanto com nossa filha. Na terceira, eu entendi. Mariana tinha passado a vida inteira achando que o pai não havia, que era invisível, que nunca seria boa o suficiente. E Joaquim havia, sempre viu, amava ela mais do que tudo, só não sabia dizer. Ele tinha morrido 3 dias depois de escrever essa carta. Tinha planejado entregar no aniversário de Mariana, mas o infarto veio antes, e a carta ficou no cofre, esperando enquanto Mariana se afundava cada vez mais na certeza de que nunca foi amada. Isso não justificava o que ela estava fazendo. Nada justificava, mas explicava. Eu guardei a carta. Quando chegasse a hora, eu ia entregar para Mariana. Ia dar para ela o que Joaquim nunca conseguiu dar em vida. Mas primeiro, eu tinha que pará-la. Na manhã seguinte, eu mandei uma mensagem para Mariana. Filha, precisamos conversar. Estou me sentindo confusa ultimamente. Talvez você tenha razão sobre eu precisar de ajuda. A resposta veio em 3 minutos. Claro, mãe. Amanhã às 10 horas na sua casa? Perfeito. Eu olhei para o telefone e senti o estômago revirar. Amanhã. Amanhã eu ia confrontar minha própria filha. Naquela noite, os técnicos de Silvio vieram instalar o equipamento de gravação. Microfones escondidos na sala, câmera discreta atrás de uma planta. Tudo pronto para capturar cada palavra. Tem certeza que quer fazer isso, Carmen? Silvio perguntou. Não, mas preciso. De manhã, Nina foi para a escola. Eu a tinha matriculado em Campos do Jordão, numa escola pequena perto de casa. Ela ainda estava se adaptando, mas já tinha feito uma amiga, uma menina chamada Sofia, que também gostava de desenhar. Às 10 em ponto, a campainha tocou. Eu respirei fundo. Alicei a blusa. Coloquei a expressão de mãe frágil e confusa que Mariana esperava ver. E abri a porta. Mariana estava impecável como sempre. Tailleur cinza, cabelo preso, maquiagem leve. A máscara perfeita de filha preocupada. Mãe, que bom que você quer conversar. Entra, filha. Eu fiz café. A gente sentou na sala de estar perto da lareira. Eu servi café, que eu mesma tinha preparado, obviamente. Sem drogas desta vez. Mariana, eu comecei, fingindo hesitação. Eu tenho me sentido tão cansada, esquecendo coisas. Às vezes não sei se sonhei ou se realmente aconteceu. Eu sei, mãe. Ela inclinou a cabeça, olhos cheios de falsa preocupação. É por isso que eu quero te ajudar. Você acha que eu deveria me afastar da empresa? Os olhos dela brilharam, como um tubarão sentindo sangue. Acho que seria o melhor. Eu posso cuidar de tudo. Você merece descansar. E se eu não conseguir cuidar de mim mesma? Podemos pensar em opções. Tem uma clínica de repouso maravilhosa em Atibaia. O Dr. Correia recomendou. E lá estava. O nome. A armadilha. O Dr. Correia, eu disse devagar. Eu não lembro de ir a esse médico. Foi há alguns meses, mãe. Você vê? Está esquecendo. Eu deixei o silêncio se estender por um momento. Depois, mudei o tom. Mariana, o Dr. Fábio Correia não é médico. Ela congelou. Eu verifiquei no CRM. Ele não existe. Nunca se formou. Mãe, você está confusa. Eu também vi os extratos bancários. Minha voz estava firme agora. 320 mil reais, Mariana. Para onde foi esse dinheiro? O rosto dela ficou branco. E as câmeras de segurança? Você na minha casa às 2 da manhã, várias vezes. O que você estava fazendo? Mariana se levantou. Você está delirando. Senta, Mariana. Eu não terminei. Algo no meu tom fez ela obedecer. Eu sei sobre São José dos Campos, eu disse. Eu sei sobre Juliana. Eu sei sobre Nina. Se antes ela estava branca, agora estava transparente. Nina é minha neta. Eu fiz o teste de DNA. 99,8%. Silêncio absoluto. O pai dela morreu há 2 semanas. Acidente de carro. Ele estava vindo me encontrar para me contar sobre seus planos de fuga para Portugal. Como você. Não importa como.
O que importa é que você abandonou sua filha com 2 semanas de vida. E agora está tentando me destruir para que eu nunca descubra. Mariana fechou os olhos. Quando abriu, tinha algo diferente no olhar. Algo quebrado. Você não entende. Então me explica. Eu não podia ser mãe. Não daquele jeito. Sozinha, com nome falso, fugindo de tudo. Você podia ter voltado. Podia ter me contado. Ela riu, amarga. Contar? Para você e para o papai? Vocês eram perfeitos. O casamento perfeito. A empresa perfeita. Eu era só um acessório. Isso não é verdade. É sim, ela gritou, e eu vi a menina assustada por trás da mulher fria. Papai nunca me viu. Nunca. Eu era só a filha que ia herdar a empresa, e você estava tão ocupada sendo a esposa ideal que nem notava que eu estava sufocando. Eu queria mostrar a carta de Joaquim. Queria dizer para ela que estava errada, que o pai a amava, que sempre amou. Mas não era a hora. Ainda não. Eu sinto muito por isso, eu disse. De verdade. Mas não justifica o que você está fazendo comigo. Ou o que fez com Nina. Mariana se recompôs. A máscara voltou. Não importa o que você sabe. Eu tenho documentos. Eu tenho um médico que vai testemunhar. Eu tenho vizinhos que vão dizer que você está confusa. Fábio Correia não é médico. E eu tenho provas de tudo. Vai ser sua palavra contra a minha. Ela se inclinou. Uma velha de 70 anos contra a filha preocupada. Quem você acha que o juiz vai acreditar? E Nina? Algo passou pelo rosto de Mariana. Dor? Culpa? Desapareceu rápido. Nina é minha filha. Eu posso pedir a guarda a qualquer momento. Ela sorriu, mas não havia alegria no sorriso. Na verdade, eu soube da guarda provisória que você conseguiu. Meus advogados já estão trabalhando nisso. Você a abandonou há 7 anos. Não existe abandono se eu voltar. E eu vou voltar. Ela se levantou e foi até a porta. Você tem até sexta-feira para assinar a procuração. Senão, eu entro com processo de guarda e de interdição. Você vai perder Nina e a empresa. Você não vai ganhar isso, Mariana. Ela abriu a porta e olhou para trás. Assista. E saiu. Eu fiquei parada na sala, tremendo. O telefone tocou. Silvio. Pegamos tudo, Carmen. Cada palavra. Gravação perfeita. Eu sei. Vou à polícia hoje mesmo. Com isso e com as outras provas, conseguimos um mandado de busca e apreensão. Fábio Correia vai ser preso antes do fim de semana. E Mariana? Ela vai ser intimada. E com o que temos, não vai ter como escapar. Eu deveria me sentir aliviada, vitoriosa. Mas eu só me sentia vazia. Silvio? Sim? Ela vai tentar levar Nina. Eu sinto. Silêncio do outro lado. Então não deixe Nina sozinha. Nem por um segundo. Eu segui o conselho de Silvio. Não deixei Nina sozinha nem por um segundo. Levei ela para a minha escola de manhã. Busquei de tarde. Avisei a diretora que ninguém além de mim podia retirar Nina, sob nenhuma circunstância. Contratei Dona Lourdes, a babá de São José, para vir morar conosco e ajudar. Na delegacia, a delegada Cláudia Ferreira assumiu o caso. Ela olhou para as provas e ficou impressionada. Dona Carmen, isso é um dos casos mais bem documentados que eu já vi. Vamos abrir inquérito por fraude, falsificação, exercício ilegal da medicina. E minha neta? A mãe biológica pode tentar levá-la. A delegada hesitou. Legalmente, enquanto não houver decisão de guarda definitiva, Mariana tem direitos como mãe biológica. Mas, dado o histórico de abandono e as provas de fraude, consegui uma medida protetiva emergencial. Ela não pode se aproximar de Nina sem autorização judicial. Eu senti um alívio momentâneo, mas eu conhecia minha filha. Papel não ia parar Mariana. 3 dias depois, eu estava em São Paulo, no escritório de Silvio, revisando os documentos do processo. Nina tinha ficado em casa com Dona Lourdes. Eu não queria deixá-la, mas Silvio tinha insistido que eu precisava estar presente para assinar alguns papéis. Não vai demorar, ele tinha dito. 2 horas no máximo. Foram as 2 horas mais longas da minha vida. Às 2 da tarde, meu celular tocou. Número da escola de Nina. Dona Carmen? Aqui é da escola Santa Mônica. Meu coração parou. O que aconteceu? Uma mulher veio buscar Nina. Disse que era a mãe biológica. Tinha documentos, certidão de nascimento. Vocês deixaram ela levar?
Ela apresentou uma ordem judicial, Dona Carmen. A voz do outro lado estava trêmula. A funcionária nova não sabia da situação. Quando a diretora descobriu, já era tarde. Eu desliguei sem responder. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Mariana tinha levado Nina. Liguei para a delegada imediatamente. Delegada, Mariana levou Nina, da escola, com uma ordem judicial falsa. Falsa? Não existe nenhuma ordem. Eu sei, como tudo que ela faz. Vou emitir um alerta, mas tecnicamente, como mãe biológica. Não me venha com tecnicamente, eu gritei. Ela sequestrou minha neta, uma criança de 7 anos que acabou de perder o pai. Calma, Dona Carmen. Vou mandar viaturas. Você tem ideia de onde ela pode estar? Eu pensei. Mariana não iria para o apartamento. Muito óbvio. A polícia encontraria fácil. E então eu lembrei. A casa de praia, em Ubatuba, propriedade da família há décadas, usada raramente, isolada, fora de temporada. Ubatuba, a casa de praia, Rua das Palmeiras, 47. Vou mandar uma equipe. Não, eu vou primeiro. Dona Carmen, isso é perigoso. Eu desliguei. Silvio tentou me impedir. Carmen, espera a polícia. Você tem 70 anos. Não pode. Aquela menina perdeu o pai há 2 semanas. Ela está apavorada. E a mulher que a levou é a mesma que a abandonou com 2 semanas de vida. Eu peguei as chaves do carro. Eu não vou esperar ninguém. Pelo menos deixa eu mandar a polícia atrás. Manda! E saí. A estrada para Ubatuba demorou 4 horas. 4 horas sozinha, dirigindo pela serra, pensando em Nina, em Lucas, na promessa que eu tinha feito. Eu nunca vou te deixar sozinha. Promessa de dedinho. Mais uma estrada de serra, mais curvas perigosas na escuridão que caía enquanto o sol se punha. Eu acelerei. Cheguei à casa de praia às 7 da noite. O sol tinha acabado de se pôr e o céu estava daquela cor alaranjada que parece fogo. O carro de Mariana estava na garagem. Eu estacionei longe e me aproximei a pé. A casa estava com luz acesa, uma silhueta se movendo por trás das cortinas. Entrei pela porta dos fundos. Eu tinha a chave. A casa ainda era minha. A porta rangeu quando eu abri. Eu congelei, esperando ser descoberta. Nada. Eu segui em frente, silenciosa, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que dava para ouvir do outro lado da casa. Da sala, eu ouvia vozes. Moça, quando meu papai vai vir? A voz de Nina, tremida, assustada. Logo, querida, vamos fazer uma viagem. Mariana tentando soar doce, mas falhando. Mas eu não conheço a senhora. Eu quero a minha vovó. Eu sou sua mãe, Nina. Silêncio. Minha mãe foi embora. Papai disse que ela não podia ficar. A senhora não é minha mãe. Eu me aproximei da porta da sala. Pelo vão, eu vi a Nina sentada no sofá, agarrada ao senhor Cenoura, olhos vermelhos de chorar. Mariana estava de pé, telefone na mão, claramente agitada. Passagens para Portugal, amanhã de manhã, 2. Ela estava no telefone, organizando a fuga. Eu respirei fundo e entrei na sala. Mariana. Ela se virou, o telefone caindo da mão. Mãe, como você? Solta ela, Mariana. Nina me viu. Os olhos dela se iluminaram. Vovó. Ela tentou correr para mim, mas Mariana foi mais rápida. Agarrou o braço de Nina, segurando-a no lugar. Fica onde está, Nina. Me solta, vovó! Mariana, larga o braço dela. Ela é minha filha. Mariana apertou mais. Eu tenho direito. Você a abandonou com 2 semanas de vida. Você não tem direito nenhum. Nina se debatia, tentando se soltar. Me solta! Você está me machucando! Fica quieta! Mariana gritou, e eu vi o controle dela escorregando. Mariana, olha para mim! Ela olhou, e por um segundo eu vi a menina que ela tinha sido. Assustada, perdida, desesperada por amor. Eu sei que você está com medo, eu disse, mantendo a voz calma. Eu sei que você acha que essa é a única saída, mas não é. Você não entende. Eu perco tudo. A empresa, o dinheiro, a reputação. Eu vou para a cadeia. Talvez, provavelmente. Mas fugir não vai mudar isso. Vai só piorar. Nina continuava se debatendo. Me solta! Eu quero minha vovó! Fica quieta! Mariana gritou de novo.
E então Nina disse algo que mudou tudo. Ela parou de se debater. Olhou para Mariana com aqueles olhos cor-de-mel que eram tão parecidos com os da mãe, e disse com uma clareza devastadora: Mãe é quem fica. Você foi embora. Eu esperei Mariana desmoronar. Esperei a máscara cair. Mas ela não desmoronou. Ela endureceu. Você acha que uma frase de criança muda alguma coisa? A voz dela estava fria agora, cortante. Eu sou a mãe biológica. Tenho direitos. E você? Ela me olhou com desprezo. Uma velha de 70 anos que mal consegue subir escada. Quanto tempo acha que vai aguentar criar uma criança? 2 anos? 3? E quando você morrer, Nina vai para onde? Pro orfanato? As palavras me atingiram como tapas, mas eu não recuei. Eu prefiro dar para ela 2 anos de amor de verdade do que uma vida inteira com alguém que foge quando as coisas ficam difíceis. Mariana avançou um passo. Os olhos dela estavam selvagens agora, desesperados. Você não entende. Eu preciso dela comigo. Se eu ficar aqui, eu vou para a cadeia. Perco tudo. A empresa, o dinheiro, a liberdade. A voz dela rachou. Nina é a única coisa que me resta. A única prova de que eu não sou, de que eu existo, de que eu não passei pela vida sem deixar nada. Nina estava parada entre nós duas, os olhos arregalados. Você... A voz dela saiu pequena, quebrada. Você não me quer de verdade. Você só não quer ficar sozinha. Mariana congelou. Você é igual minha mãe no desenho. Nina continuou, as lágrimas escorrendo. A moça que foi embora. Você não me ama. Você só precisa de mim para alguma coisa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. E então, finalmente, Mariana quebrou. Não de uma vez. Devagar, como uma parede que racha antes de desabar. Ela largou o braço de Nina. Deu um passo para trás. Outro. Nina correu para mim e se agarrou nas minhas pernas, soluçando. Vovó, eu quero ir embora. Por favor, eu quero ir para casa. Eu a abracei, sem tirar os olhos de Mariana. Ela estava parada no meio da sala, os braços caídos, olhando para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Ela está certa. Mariana sussurrou. Meu Deus, ela está certa. Ela foi até o sofá e desabou, como se as pernas não aguentassem mais. Cobriu o rosto com as mãos. Eu olho no espelho e não reconheço quem eu sou. Eu droguei minha própria mãe. Roubei dela. Planejei trancar ela numa clínica. Abandonei minha filha. A voz dela estava quebrando. Que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa que está sofrendo há muito tempo, eu disse. Mas sofrimento não é desculpa. Sofrimento não te dá o direito de destruir outras pessoas. Eu sei. Ela tirou as mãos do rosto. Estava chorando. Eu sei. Eu me ajoelhei na frente de Nina. Meu amor, vai lá fora um minutinho? A vovó precisa conversar com a Mariana. Nina me olhou insegura. Você não vai embora? Nunca, eu prometo. Só fica ali na varanda, tá? Eu já vou. Ela acenou e saiu, ainda segurando o senhor Cenoura. Eu me virei para Mariana. Eu tenho uma coisa para te dar. Tirei o envelope do bolso, a carta de Joaquim. Seu pai escreveu isso, 3 dias antes de morrer. Mariana pegou o envelope com mãos trêmulas. Ele nunca entregou, estava guardada no cofre. Ela abriu. Começou a ler. As lágrimas vieram na segunda linha. Eu olho para você e vejo tudo o que fiz certo na vida. A voz dela falhou. Ela continuou lendo em silêncio, os ombros tremendo. Quando terminou, ela estava de joelhos no chão, a carta apertada contra o peito. Ele me via? A voz dela era um sussurro quebrado. Esse tempo todo, ele me via? Sempre. Ele só não sabia dizer. Por quê? Porque ele nunca entregou. Morreu antes, 3 dias depois de escrever. Mariana fechou os olhos. Lágrimas escorriam sem parar. Eu destruí tudo por nada. Achei que ninguém me amava. E meu pai escreveu isso. Você errou, Mariana. Errou muito. E vai ter que pagar por isso. Eu me ajoelhei na frente dela. Mas você não é um monstro. Você é uma pessoa quebrada que fez escolhas monstruosas. Tem diferença. Tem? Tem. Monstros não choram lendo cartas dos pais. Sirenes do lado de fora.
luzes vermelhas e azuis piscando pela janela. A polícia tinha chegado. Mariana olhou para a porta, depois para mim. A carta. Posso ficar com ela? Eu hesitei. Depois. Eu faço uma cópia. Mando para você. Obrigada. A porta se abriu. Delegada Cláudia entrou com 2 policiais. Mariana Vilela Monteiro, você está presa. Mariana se levantou devagar. Estendeu os pulsos para as algemas. Quando passaram por mim, ela parou. Cuida da Nina. Ela merece alguém que fica. Eu sei. Por isso eu estou aqui. Mariana foi levada. Eu saí para a varanda, onde Nina esperava. Vovó! Ela correu para mim. A gente pode ir para casa agora? Pode, meu amor. Eu a peguei no colo, mesmo com as minhas costas reclamando. A gente vai para casa. 2 semanas depois, Fábio Correia foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou dossiês de outras 6 vítimas idosas. Ele confessou tudo em troca de redução de pena e delatou Mariana como mandante. O caso ganhou a atenção da mídia. Filha presa por tentar interditar mãe milionária e por abandonar a própria filha. Os jornais adoraram a história. Eu não dei entrevista nenhuma. Meu foco era Nina. 1 semana depois da prisão de Mariana, eu fui ao Tribunal de Família. Dona Carmen, dado o histórico de abandono, a morte do pai e o vínculo já estabelecido com a avó materna, este tribunal concede guarda definitiva de Nina Andrade a Carmen Vilela Monteiro. Guarda definitiva. Nina era oficialmente minha. Eu chorei no tribunal. Nina, que estava sentada do meu lado, segurou minha mão. Vovó, por que você está chorando? É coisa triste? Não, meu amor, é coisa feliz, muito feliz. 2 meses depois, veio o julgamento criminal. Tribunal lotado, jornalistas do lado de fora. Eu sentada na plateia, sozinha. Nina tinha ficado em casa com Dona Lourdes. Ela não precisava ver isso. Mariana entrou algemada. Estava mais magra, mais pálida, o cabelo sem corte. A prisão não estava sendo gentil com ela. Nossos olhos se encontraram por um momento. Eu não desviei. Ela também não. As evidências foram apresentadas. A gravação do confronto, os extratos bancários, o depoimento de Fábio Correia, os documentos falsificados, o laudo falso, o remédio nas comidas. Mariana não testemunhou em própria defesa. O advogado tentou alegar transtorno emocional após trauma familiar. Não funcionou. O juiz leu a sentença. Mariana Vilela Monteiro. Este tribunal a considera culpada de estelionato qualificado contra vulnerável, falsificação de documento público, subtração de incapaz e associação criminosa. Mariana não reagiu. Ficou parada, olhando para frente, como se a sentença fosse sobre outra pessoa. Condeno a ré a 8 anos de reclusão em regime semiaberto. 8 anos. O tribunal explodiu em murmúrios, mas não eram murmúrios de surpresa. Atrás de mim, ouvi um suspiro coletivo, de alívio. Uma mulher murmurou, graças a Deus. Outra fez o sinal da cruz. Um homem, vizinho antigo, acho, alguém que conhecia Joaquim, balançou a cabeça e disse baixinho, ele deve estar se revirando no túmulo. Mariana ouviu. Eu vi pelo jeito que os ombros dela enrijeceram. Ela olhou ao redor, devagar. Dezenas de rostos a encaravam. Pessoas que tinham lido nos jornais o que ela fez, que vieram ver o fim, que a olhavam não com ódio, com algo pior, nojo, desprezo, julgamento silencioso, nem um rosto aliado, nem um defensor, nem uma pessoa que olhasse para ela com qualquer coisa parecida com compaixão. Mariana abaixou os olhos, e naquele momento eu vi algo que nunca tinha visto nela. Vergonha. Vergonha de verdade. Eu não senti satisfação. Eu deveria, talvez. Mas eu só sentia um vazio enorme, como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim e jogado fora. Eu pensei na menina que ela foi. 3 anos de idade, correndo pelo jardim, me pedindo para brincar de boneca. 7 anos, desenhando girassóis na mesa da cozinha enquanto Joaquim lia o jornal. 15 anos, chorando no meu colo porque o primeiro namorado terminou com ela. Onde foi que eu perdi essa menina? Em que momento ela virou essa mulher sendo julgada por estranhos que a olhavam com repulsa? Quando levaram Mariana, ela olhou para mim uma última vez. Nossos olhos se encontraram através do tribunal lotado.
mãe e filha, vítima e criminosa. Duas mulheres destruídas pela mesma história. Eu quis dizer alguma coisa. Eu te amo. Eu te perdoo. Eu sinto muito. Mas as palavras não vieram. Mariana abaixou a cabeça e foi levada. A porta se fechou atrás dela. Eu fiquei sentada no banco do tribunal por muito tempo depois que todos saíram, sozinha, olhando para a porta por onde minha filha tinha desaparecido. Não havia vitória naquilo. Não havia justiça. Havia só perda. Mais uma perda numa vida cheia delas. Do lado de fora do tribunal, Silvio me encontrou. Como você está? Eu olhei para o céu, para o sol que brilhava indiferente. Minha filha vai para a cadeia. Meu marido morreu. O pai da minha neta morreu. Eu tenho 70 anos e estou criando uma criança de 7. Eu respirei fundo. Mas Nina está segura. É o que importa. 6 meses depois. A casa em Campos do Jordão estava diferente. O quarto de Nina tinha virado um caos organizado de brinquedos, livros e desenhos. A geladeira estava coberta de obras de arte, girassóis, arco-íris, figuras de mãos dadas. O jardim tinha um balanço novo que eu mandei instalar. E todo dia, às 6 da manhã, eu acordava para fazer o café da manhã. Bom dia, vovó-mãe. Nina desceu as escadas correndo, ainda de pijama, o senhor cenoura pendurado na mão. Vovó-mãe. Era assim que ela me chamava agora. Bom dia, meu amor. Panqueca ou ovo mexido? Panqueca com carinha feliz. Eu fiz as panquecas em formato de rosto sorridente, olho de banana, boca de chocolate, exatamente como Lucas fazia. Vovó, hoje tem apresentação na escola. Você vai, né? Claro que vou. Não perco por nada. Era o Dia das Mães. Eu não tinha pensado muito nisso. Para mim, o Dia das Mães sempre foi complicado. Eu era mãe de uma filha que agora estava na cadeia. Não era exatamente motivo de celebração, mas para Nina era diferente. A professora disse que cada criança vai cantar uma música para a mãe. Nina explicou enquanto comia. Eu vou cantar para você. Para mim? É. Você é minha vovó-mãe. É quase a mesma coisa. Eu sorri, os olhos ardendo. É quase a mesma coisa. À tarde, eu estava sentada na plateia do auditório da escola, cercada de mães de 30 e poucos anos. Eu era facilmente a pessoa mais velha ali. Algumas me olhavam com curiosidade, talvez julgamento. Uma avó criando a neta. Onde está a mãe? O que aconteceu? Eu não me importava. Eu estava ali pela Nina. As crianças entraram no palco, todas de uniforme, todas nervosas. Nina me procurou com os olhos. Quando me encontrou, acenou com a mão toda. Eu acenei de volta. A música começou. Uma canção simples sobre amor de mãe, gratidão, família. As crianças cantavam desafinadas e fora de ritmo, o que só tornava tudo mais adorável. E então, quando a música terminou, Nina desceu do palco e veio correndo na minha direção. Mamãe! Ela parou no meio do caminho, a mão tapando a boca. Desculpa, vovó, saiu errado. Eu estava chorando. Não tentei esconder. Não saiu errado, meu amor. Eu abri os braços. Pode me chamar do que você quiser. Ela correu para mim e me abraçou com força. Posso te chamar de vovó-mãe? Pode, eu sou sua vovó-mãe. As outras mães estavam olhando. Algumas também choravam. Eu não me importava. Eu estava segurando minha neta, minha filha de coração, a razão pela qual eu acordava todo dia às 6 da manhã. E não havia nada no mundo que eu quisesse mais. 1 ano depois do julgamento, eu fui ao presídio feminino. Tinha demorado para eu criar coragem. Parte de mim ainda estava com raiva, parte de mim ainda doía. Mas Mariana era minha filha, e eu precisava vê-la. A sala de visitas era fria, impessoal. Um vidro grosso separava os visitantes dos presos. Telefones pretos de cada lado para comunicação. Mariana entrou. Ela estava diferente. Mais magra ainda, o cabelo grisalho nas raízes. Mas havia algo diferente nos olhos. Algo que não estava lá antes. Ela sentou do outro lado do vidro e pegou o telefone. Você veio. Eu disse que viria. Silêncio. Como está a Nina? Bem, está na escola, fez amigos, tem pesadelos às vezes, mas está melhorando. Ela pergunta por mim? Eu hesitei. Devia mentir? Suavizar? Não.
Mariana merecia a verdade. Não, mas ela sabe que você existe. Mariana acenou, engolindo as lágrimas. Eu comecei terapia aqui dentro, ela disse depois de um momento. A psicóloga diz que eu tenho transtorno de apego, medo de vínculo, medo de ser vista e rejeitada. E o que você acha? Acho que eu fugi a vida inteira. De você, do papai, da Nina, de mim mesma. Ela olhou para as próprias mãos. E agora não tenho mais para onde fugir. Então estou aprendendo a ficar. Isso é bom. A carta do papai. Ela tocou o peito, onde eu imaginei que guardava a cópia que eu tinha mandado. Eu leio todo dia. É a única coisa que eu tenho dele. Ele te amava, Mariana. Do jeito errado, silencioso, insuficiente, mas te amava. Ela chorou. Eu também. Você me odeia? Ela perguntou. Eu pensei por um longo momento. Não, eu queria odiar. Seria mais fácil. Mas você é minha filha. E eu falhei com você também. Nós dois falhamos, eu e seu pai. A carta dele. Eu sei. Eu leio todo dia. Às vezes é a única coisa que me faz acreditar que eu não sou completamente má. Eu coloquei a mão no vidro. Ela fez o mesmo do outro lado. Você não é má, Mariana. Você é perdida. Mas pessoas perdidas podem se encontrar. Você acha que um dia a Nina vai querer me conhecer? Eu respirei fundo. Isso depende de você. De quem você vai ser quando sair daqui. Mariana acenou. Eu vou tentar. Eu juro que vou tentar. Eu sei. A visita terminou. Eu vi Mariana ser levada de volta para a cela. Do lado de fora do presídio, o sol estava brilhando. Eu olhei para o céu e pensei em Joaquim, em Lucas, em todas as pessoas que eu tinha perdido. E pensei em Nina, na menina que me esperava em casa, provavelmente desenhando mais um girassol para colocar na geladeira. A vida tinha me tirado muito, mas também tinha me dado algo que eu nunca esperava: uma segunda chance. Naquela noite, Nina não conseguia dormir. Ela veio até meu quarto de pijama, o senhor cenoura debaixo do braço. Vovó, posso ver as fotos de novo? Era um ritual nosso. Quando ela não conseguia dormir, a gente olhava o álbum de fotos juntas. Fotos de Joaquim, de Lucas, da família que ela nunca conheceu, mas que era dela mesmo assim. Pode, meu amor. Vem cá. Ela subiu na cama e se aconchegou do meu lado. Eu peguei o álbum do criado mudo e comecei a folhear. Esse é o vovô Joaquim, eu disse, parando numa foto dele sorrindo, o cabelo já grisalho, os olhos bondosos. Ele parece bonzinho. Era. Ele ia ter amado você. Ele sabe que eu existo? Eu olhei para ela, para aqueles olhos cor de mel tão parecidos com os de Mariana, com os de Joaquim. Sabe? Lá de cima ele sabe, e está muito orgulhoso de você. Nina sorriu. Então eu tenho um vovô no céu, um papai no céu e uma vovó-mãe aqui. Tem, meu amor. Tem sim. Ela folheou mais algumas páginas, parando nas fotos de Lucas com ela. Vovó? Oi? Obrigada por não ter ido embora. Eu a abracei com força. Eu nunca vou embora, meu amor. Nunca. No meu aniversário de 71 anos, eu voltei ao Serra Dourada. Mesa 7, perto da lareira. A mesma mesa onde tudo começou. Mas dessa vez, eu não estava sozinha. Nina estava comigo, vestida com um vestido florido que ela mesma tinha escolhido. O cabelo penteado em Maria Chiquinhas que eu tinha passado meia hora tentando fazer direito. Seu Tadeu veio nos receber, visivelmente constrangido. Dona Carmen, eu queria pedir desculpas pelo ano passado. Eu não devia ter... Está tudo bem, Tadeu. Você não sabia. Ele acenou aliviado e nos levou até a mesa. Enquanto esperávamos a comida, eu tirei algo do bolso. Um relógio de bolso antigo, dourado, com corrente. O relógio de Joaquim. Que bonito! Nina arregalou os olhos. É seu? Era do seu avô Joaquim. O pai dele deu para ele quando fez 18 anos. Seu avô usou esse relógio a vida inteira. Todo dia. Eu abri o relógio. Dentro, uma foto minúscula. Joaquim e eu no dia do casamento. Jovens, sorridentes, cheios de esperança. Ele ia dar para sua mãe um dia, mas ela não estava pronta para receber. Eu estendi o relógio para Nina. Agora eu quero dar para você. Os olhos dela se arregalaram ainda mais. Para mim?
Para você. Para você saber que você vem de uma família, que você tem história, que você pertence. Nina pegou o relógio como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Posso usar? Pode. É seu. Ela colocou a corrente no pescoço. O relógio ficou grande, batendo no peito dela. Vovó, quando eu olhar para o relógio, vou lembrar do vovô? Vai. E vai lembrar que ele te amaria muito, muito, se tivesse te conhecido. Nina sorriu. Depois pegou os gizes de cera que a garçonete tinha trazido e começou a desenhar no jogo americano. Eu a observei em silêncio, assistindo ela concentrada, a língua para fora, desenhando com todo o cuidado do mundo. O que você está fazendo, meu amor? Ela empurrou o desenho para mim. 3 figuras de mãos dadas, uma alta, eu, com vestido verde e cabelo curto, uma pequena, ela, com vestido florido e Maria Chiquinhas, e uma no céu, com asas de anjo, Lucas. No peito da minha figura, um círculo dourado, o relógio. No peito de Lucas, um coração. No peito de Nina, os dois, relógio e coração. Somos nós, ela explicou. Eu, você e o papai, olhando lá de cima. Eu peguei o desenho com mãos trêmulas. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu estava sorrindo. Posso ficar com esse? Esse é para você. Eu faço outro para o meu quarto. Eu dobrei o desenho com cuidado e guardei na bolsa. Junto com o outro desenho, o primeiro que ela tinha me dado há 1 ano, naquela mesma mesa. Feliz aniversário, vovó Carmen. 1 ano. Tanto tinha mudado. Eu tinha perdido minha filha para a prisão. Tinha perdido Lucas, o homem que tinha cuidado da minha neta por 7 anos. Tinha descoberto traições, mentiras, crimes. Mas eu também tinha ganhado. Tinha ganhado Nina. Tinha ganhado uma segunda chance. Tinha ganhado um motivo para acordar todo dia às 6 da manhã e fazer panquecas com carinha feliz. Vovó? Nina me olhava com curiosidade. Por que você está chorando? Porque eu sou uma velha boba que chora por qualquer coisa. Eu limpei os olhos e sorri. Vem, vamos pedir sobremesa. Chocolate? Chocolate. A garçonete veio, anotou o pedido, foi embora. E eu fiquei ali, na mesa 7, perto da lareira, olhando para a minha neta desenhar mais um girassol, pensando em tudo o que tinha acontecido, tudo o que ainda ia acontecer, pensando em Joaquim, que me olhava de algum lugar lá em cima, pensando em Lucas, que tinha me dado o maior presente da minha vida, pensando em Mariana, que um dia talvez encontrasse o caminho de volta, e pensando em mim, Carmen Vilela Monteiro, 71 anos, viúva, avó, mãe de novo, cansada, dolorida, com joelhos que reclamam e costas que rangem, mas viva, amando, ficando, porque no fim das contas é isso que importa, ficar. No meu aniversário de 70 anos, eu estava sozinha na chuva, achando que tinha perdido tudo. Meu marido, minha filha, minha sanidade. Um homem se aproximou e sussurrou algo no meu ouvido que mudou minha vida. Ele disse que sabia por que minha filha tinha feito aquilo comigo. E ele estava certo. Esse homem era Lucas, pai da minha neta. Ele morreu antes de ver justiça ser feita, mas ele me deu o maior presente que alguém poderia dar. Nina. Minha filha me traiu. Ela mentiu, roubou, tentou me destruir. E um dia, talvez, eu consiga perdoar. Não porque ela mereça, mas porque carregar ódio é pesado demais para uma mulher de 71 anos que ainda tem uma criança para criar. Lucas deixou uma carta inacabada para Nina. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Cada dia com você foi um... Ele nunca terminou a frase, mas eu vou terminar por ele. Cada dia com Nina é um milagre. Houve uma noite, logo depois que Lucas morreu, em que eu quase desisti. Eram 3 da manhã. Eu estava exausta, com dor, sozinha. Eu pensei em entregar Nina para outra família. Mas então ela apareceu na porta da cozinha, com aquele coelho de pelúcia, e perguntou: Vovó, você vai me mandar embora? E eu entendi que não existe não ter forças. Quando alguém precisa de você de verdade, você encontra forças que não sabia que tinha. Nina me ensinou o que significa amar sem garantias, criar sem manual, recomeçar aos 70 anos, quando todo mundo diz que é hora de descansar,
Eu tenho 71 anos. Minhas costas doem, meus joelhos reclamam, e eu acordo às 6 da manhã para fazer panquecas com carinha feliz. E eu não trocaria isso por nada, porque no fim das contas, família não é sobre sangue. Não é sobre quem te gerou ou quem você gerou. Família é sobre quem fica. Mariana foi embora. Lucas foi embora. Joaquim foi embora. Mas eu fiquei, e enquanto eu tiver fôlego, vou continuar ficando. Porque foi isso que Nina me disse naquela noite em Ubatuba, quando Mariana tentou levá-la. Mãe é quem fica. E ela está certa. Mãe é quem fica. E eu vou ficar até o meu último dia. Eu não vou mentir. Quando tudo veio à tona, eu quis desistir. Que a gente não escolhe o que acontece. A gente só escolhe o que faz com o que acontece. Eu podia ter ficado com raiva para sempre. Podia ter fechado o coração, dito que não queria saber de mais nada. Podia ter deixado a amargura me engolir. Mas aí eu olhava para Nina dormindo, abraçada com aquele coelho de pelúcia, e eu pensava, essa menina não pediu para nascer nessa confusão. Ela só quer alguém que fique, e eu decidi ficar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você já teve que escolher ficar quando tudo dizia para ir embora? Até a próxima história.